Olá pessoal, meu nome é Cláudio Santos, sou professor de Direito Civil. Estou com vocês aqui para fazermos juntos a correção desta questão aqui de um concurso de 2018 da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, o enunciado diz o seguinte: Maria cresceu sem conhecer seu pai. Aos 30 anos, soube que era filha de João, o qual teve declarada sua morte presumida há 11 anos. Ainda assim, Maria resolve propor ação para a investigação da paternidade contra a sucessão de João, sobre a prova necessária para demonstrar a paternidade. E aí vamos para o enunciado. Pessoal, estamos diante de uma situação que é extremamente comum, de pessoas que não tiveram o reconhecimento de paternidade feito lá no momento do nascimento, no momento do registro, e que passam uma vida inteira sem saber quem é seu pai, ou sabendo, não o tendo lá no seu registro. Pode acontecer, como no nosso caso aqui, da Maria, que teve notícia de que seu pai, de quem era o seu pai e de que ele já estava falecido. O fato dele ter sido declarado morte presumida, pessoal, para nós não faz muita diferença para responder, porque ele está morto. Se houve declaração de morte presumida, ainda que tenha sido presumida, ele está morto. Então, já há 11 anos foi declarada essa morte presumida dele. Ainda assim, Maria resolve propor ação de investigação contra a sucessão de João. Se você não sabe, sim, é possível propor ação de investigação de paternidade ou de parentalidade contra os sucessores daquele que se desconfia, que se suspeita seja o pai. Então está perfeitamente correta do ponto de vista processual, de direito material, que seja a Maria propor a ação de investigação contra os sucessores do suposto pai dela, que é o João. Levando isso em consideração e tendo em vista a prova necessária para demonstrar essa paternidade, a gente vai analisar cada uma das alternativas. E aí a alternativa A diz o seguinte: considerando que se desconhece a existência de restos mortais, não é possível provar a paternidade. Pessoal, a letra A ela está se baseando na seguinte ideia: como a morte foi presumida, e aí vale relembrar, morte presumida é quando você não tem cadáver. Não tem cadáver, então é morte presumida. Tem cadáver? Morte real. Só para dar uma explicação rápida a respeito disso. Então, considerando que se desconhece a existência de restos mortais, não é possível provar a paternidade. Alguém poderia pensar assim, realmente, como é que vai fazer exame de DNA se o pai está morto e não tem nem cadáver para exumar? Porque alguém poderia falar assim, faz a exumação do cadáver para pegar a amostra de DNA dele para poder fazer. Não tem cadáver, morte presumida, então não dá para fazer exame de paternidade. Nisso realmente, por esta prova não dá. Mas essa é a única forma de se fazer prova de paternidade? Não. Então a letra A está errada, justamente porque ela sugere que não é possível provar a paternidade porque não tem cadáver. Não, isso não é uma verdade, existem outros meios de se produzir essa mesma prova. Letra B. É possível provar a paternidade, ainda que os herdeiros se neguem a realizar o exame pericial. Pessoal, eu já vou ler a alternativa C, porque a B e a C estão relacionadas, e aí eu já vou explicá-las de uma vez só. Letra C diz o seguinte: a presunção advinda da negativa em realizar o exame pericial não pode ser oposta aos herdeiros. Aí vamos lá, para isso, preciso explicar o seguinte para vocês. Quando você propõe uma investigação de paternidade, você precisa produzir prova de que aquela pessoa é o pai. Quais são os meios de prova? Todos os meios de prova admitidos em direito. Mas hoje em dia usa-se sempre o quê? O exame de DNA que eu citei aqui agora. Por quê? Porque é a prova mais fácil, é a prova mais assertiva com relação ao resultado da paternidade, pelo menos no que diz respeito à paternidade biológica. Então apela-se muito para o exame de DNA. Só que o exame de DNA é preciso que o suposto pai conceda o seu material genético. E aí ocorria no passado que muitos pais simplesmente se negavam a oferecer material genético, justamente para que não se produzisse prova contra ele. Isso gerava uma dificuldade para a pessoa que buscava o reconhecimento de paternidade.
E aí então o STJ, por meio de uma súmula, que é a súmula 301, acabou estabelecendo uma presunção de paternidade quando o suposto pai nega-se a fazer o exame de DNA. Presume-se então que ele é pai. Uma presunção relativa que, se ele, suposto pai, quiser que ele prove o contrário. Como ele vai provar o contrário? Fazendo exame de DNA. Então, na verdade, foi uma sinuca de bico que a súmula 301 do STJ colocou o suposto pai dentro de uma ação de investigação de paternidade. Extremamente útil, resolveu uma série de problemas, uma série de dificuldades que as pessoas tinham de promover a ação de investigação de paternidade e de produzir a prova. Só que aqui no caso, esse pai está morto, então ele não vai manifestar vontade. Então você vai propor ação contra os herdeiros. É possível, e aí a letra B diz, é possível provar a paternidade ainda que os herdeiros se neguem a realizar o exame pericial? Sim, por duas formas. Uma delas é porque você tem outros meios de prova. Outros meios de prova, testemunha, pessoal, vale. Às vezes algum outro documento que seja e que se consiga provar a relação entre os dois, ou seja, tem outros meios de produzir a prova. Então, ainda que os herdeiros se neguem a realizar o exame pericial, é possível produzir a prova da paternidade. Então, já estou até adiantando para vocês, a letra B está correta, é o nosso gabarito, ela está corretíssima. Mas por que eu disse que ela tem relação com a letra C? Porque a letra C está falando justamente da súmula 301 do STJ, que fala assim, a presunção advinda da negativa de realizar o exame pericial não pode ser oposta aos herdeiros. Ah, mas por quê? Dá para fazer exame de DNA com os herdeiros? Sim. Imaginem que eu não tivesse conhecido meu pai, eu estivesse na situação da Maria aqui agora. Aí eu identifiquei os filhos dessa pessoa que eu considero sendo meu pai. Vou propor ação contra eles. Eu vou pedir que eles façam o exame pericial, ou seja, que eles façam o exame de DNA. Porque na hora que, no laboratório, pegar o meu DNA e o DNA deles, eles conseguem apontar que nós temos o mesmo pai. Não teremos a mesma mãe, provavelmente, mas eles conseguem apontar que temos o mesmo pai. Então, é possível fazer isso com o material genético dos herdeiros. Então, sendo isso possível, o que a jurisprudência hoje é pacífica? Que a presunção da súmula 301 do STJ, ela também é aplicável aos herdeiros que se negarem a prestar o exame pericial. Então, por isso a letra C está errada, porque ele fala que essa presunção ela não pode ser oposta aos herdeiros e o entendimento pacífico que nós temos hoje é de que sim, ela pode ser oposta aos herdeiros. Então, letra B é o nosso gabarito, mas vamos, como eu sempre faço, analisar as outras alternativas também. A letra D diz que, se inexistirem herdeiros, não é possível provar a paternidade, pois fundamental a prova pericial. Não, isso, na verdade, está dentro de uma explicação que eu já tinha dado antes. Você tem outras formas de prova da paternidade que não somente a prova pericial, tá? Letra E, se Maria tiver pai registral que tenha vínculo afetivo, não é possível propor ação para buscar conhecer sua origem genética. Errado também, pessoal. É garantida a Maria, independentemente de já haver uma paternidade acostada em seu registro, é uma garantia fundamental dela buscar o que nós chamamos de origem genética. Então, independentemente dela já ter um pai registral, ela pode propor ação de investigação de paternidade, até por questões de saúde, né? Eu quero saber a minha origem genética, quero saber se eu tenho alguma probabilidade de ter determinada doença ou não, enfim. Então, é garantia fundamental dela fazer isso. Sem contar, né, pessoal, que hoje nós falamos também de multiparentalidade, né, que faz com que ainda assim seja possível propor ação de investigação de paternidade, mesmo já tendo um pai registral. Perfeito? Tá aí então, letra B a nossa resposta. A todos vocês aí, bons estudos, boas provas e até a próxima.